Olá, alunos do segundo ano! Tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Marília Paulucci. Vou me autodescrever brevemente. Minha pele é parda, meu cabelo é longo, liso e escuro. Estou vestindo calça preta, blusa vermelha e óculos. Estou na frente de um cenário com objetos coloridos e parede azul e cinza. Antes de começar a nossa aula, eu tenho uma dica. Você pode baixar o aplicativo Rio Educa em Casa no seu celular e acompanhar as aulas por lá. Além disso, você vai ter acesso a outros materiais, sem gastar a sua internet. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a identificar elementos culturais na paisagem de alguns bairros da nossa cidade. Preparados para a nossa aula? Segundo um grande geógrafo brasileiro, chamado Milton Santos, paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança. Ou seja, desde a hora em que acordamos, nós vemos diferentes paisagens. A paisagem pode ser natural ou cultural. Vamos conhecer cada uma delas. Essa é uma paisagem natural, composta apenas por elementos naturais, ou seja, elementos da natureza, como o rio e a vegetação. Ao longo do tempo, a paisagem muda por conta das interferências dos seres humanos. Às vezes, a paisagem passa por tantas transformações que ela muda completamente. Tudo aquilo que o ser humano constrói é chamado de elemento cultural. Vamos ver alguns exemplos. O ser humano constrói pontes, ruas, moradias como casas, comércios e muitos outros elementos. A paisagem natural recebeu elementos construídos pelo homem, elementos culturais. A paisagem natural foi modificada, então ela passou a ser uma paisagem cultural. Vocês sabiam que uma cidade brasileira foi a primeira cidade do mundo a ter a sua paisagem cultural reconhecida como patrimônio mundial? Qual cidade será? Vamos descobrir! O Rio de Janeiro foi a primeira cidade do mundo a receber o título de Patrimônio Mundial como paisagem cultural urbana pela Unesco em 2012. Mas, além de tantas belezas naturais, o Rio conta sua história também em prédios, fortes, monumentos e em patrimônios imateriais, como a marchinha que virou o hino da cidade. Foi a cidade maravilhosa, a nossa cidade, o Rio de Janeiro. Vamos ver uma imagem da nossa cidade. Vejam como a nossa cidade é linda! Em 2019, o Rio de Janeiro recebeu outro título, de primeira capital mundial da arquitetura pela Unesco. Então, além das belezas naturais, o Rio também ganha destaque pelos elementos culturais. O Rio de Janeiro é uma cidade que foi construída entre as montanhas e o mar. A cidade é tão bonita que recebeu o apelido de Cidade Maravilhosa. A paisagem do Rio de Janeiro mistura elementos culturais e naturais. Será que vocês conseguem identificar na paisagem que vocês vão ver os elementos da natureza e os elementos que foram construídos pelo homem? O mar, as montanhas e a vegetação são os elementos naturais. Os prédios, casas e o Cristo Redentor são elementos culturais. Uma transformação na paisagem muito simbólica para a nossa cidade foi a construção de uma estátua. Será que vocês sabem de qual estátua eu estou falando? Vou dar uma dica. Essa estátua está sempre de braços abertos para a nossa cidade. É o Cristo Redentor. O Cristo Redentor marca muito bem a mistura entre elementos naturais e culturais na paisagem. Imaginem só uma estátua enorme construída em uma floresta no alto de uma montanha. Ficou tão lindo que o Cristo Redentor é um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo. Vamos ver uma pintura que retrata o Rio de Janeiro antes das transformações. Quando ainda não existiam câmeras, os registros eram feitos através de pinturas. Essa pintura mostra como era a paisagem natural do Rio de Janeiro. Não existia nenhuma construção. Vocês repararam que o Cristo Redentor ainda não tinha sido construído? Agora vamos ver o quanto essa paisagem natural foi transformada. Além do Cristo Redentor, o que mais foi modificado na paisagem ao longo do tempo? Agora tem bem menos vegetação e foram construídos muitos prédios.
A paisagem natural foi modificada ao longo do tempo e se transformou em uma paisagem cultural. O Cristo Redentor fica em um bairro chamado Cosme Velho. Vamos ver outras paisagens culturais de diferentes bairros da nossa cidade. Esse é o Pão de Açúcar. Sentiram falta de alguma coisa nessa imagem? O bondinho do Pão de Açúcar ainda não tinha sido construído. Vamos ver o antes e depois dessa paisagem. O Pão de Açúcar fica no bairro da Urca, mas reparem bem na imagem em preto e branco. O bairro ainda não existia. Como assim? Uma parte da praia que fica em volta do Pão de Açúcar foi aterrada, e nessa parte o bairro da Urca cresceu, através da construção de moradias. Vamos ver outra paisagem cultural. Se eu disser que nesse local havia uma praia, vocês acreditariam? Eu disse anteriormente que algumas paisagens são tão modificadas que elas mudam completamente. A paisagem passou por tantas transformações que hoje não existe mais a praia, e sim ruas e prédios. Essas são as ruínas que sobraram de um antigo cais. O cais é onde barcos e navios embarcam e desembarcam pessoas e mercadorias. Esse é o Cais do Valongo. Estima-se que no Cais do Valongo desembarcaram muito mais de 1 milhão de pessoas escravizadas durante o triste período que foi a escravidão no Brasil. Tombado pela Unesco em 9 de julho de 2017, o sítio arqueológico Cais do Valongo é importante não apenas para a história do Rio de Janeiro e do Brasil. Documentos históricos indicam que foi o desembarque do maior número de negros escravizados em todo o mundo, no período da diáspora africana. A diáspora africana se refere ao triste período da escravidão. Vejam quanta história há nessa paisagem. Uma história triste, mas que faz parte da nossa cidade. O Cais do Valongo fica localizado no bairro da Saúde, na zona portuária da nossa cidade. Bem pertinho dali, ainda no bairro da Saúde, está localizada a Pedra do Sal. Vamos ver. Nessa área é onde acontecia o comércio negreiro, ou seja, onde os negros escravizados eram vendidos. A Pedra do Sal e o Cais do Valongo são conhecidos como a Pequena África e são patrimônios da cidade, não para celebrar, mas para homenagear a luta de milhares de pessoas que fizeram parte da nossa história através das suas memórias e culturas. Vamos ver outra paisagem cultural da nossa cidade, que fica localizada em um bairro chamado Lapa. Esses são os Arcos da Lapa, ponto turístico do Rio, por onde passa o bondinho de Santa Teresa. Os Arcos da Lapa, também conhecidos como Arqueduto Carioca, foram construídos para transportar água e abastecer a população da cidade. Ao longo do tempo, essa paisagem foi modificada e os Arcos da Lapa ganharam uma nova função. Antes, transportavam água e hoje em dia transportam um bondinho de Santa Teresa. Vamos ver outra paisagem cultural da nossa cidade. Esse é o Piscinão de Ramos, uma praia artificial criada como solução de lazer para os moradores do bairro, já que a praia de Ramos é poluída e não é própria para banho. Nesse ano, o Piscinão vai fazer 20 anos desde a sua inauguração. A praia de Ramos é um elemento natural. O Piscinão de Ramos é um elemento cultural, pois ele foi construído pelos seres humanos. É importante dizer, crianças, que nós, seres humanos, degradamos o meio ambiente. Nós degradamos os elementos naturais. A praia, que antes era limpa, hoje está poluída e não é própria para banho. Vamos ver outra paisagem cultural localizada no bairro Barra da Tijuca. Esse é o Parque Olímpico da nossa cidade. Ele é um complexo esportivo e de lazer, construído para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Ele foi construído ao lado de elementos naturais, como a Lagoa de Jacarepaguá e a Praia da Barra. Agora, vamos ver uma paisagem cultural comum em muitos bairros da nossa cidade. Essa é uma escola da rede municipal do Rio de Janeiro. A escola é um elemento cultural, pois foi construída pelo ser humano. Essa é a Escola Municipal Paraguai. Ela fica em Marechal Hermes, um bairro cheio de histórias. A escola em que você estuda fica no bairro onde você mora?
A nossa cidade tem lindas paisagens culturais em diferentes bairros. Vocês conhecem ou moram em algum dos bairros que nós falamos ao longo da aula de hoje? Na aula de hoje, nós aprendemos a identificar elementos culturais na paisagem de diferentes bairros da nossa cidade. Eu tenho um desafio para vocês. Escreva uma lista com os elementos culturais que você encontra no trajeto de casa até a sua escola. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Não esqueçam de baixar o aplicativo Rio Educa em Casa no celular. Aguardo vocês nas próximas aulas. Beijos, tchau!